E aí, pessoal? Gente, eu não sei vocês, mas eu amo isso aqui. Essa bagunça, barulho, essa alegria de vocês. A gente tem gostado muito, eu amo estar com vocês. Essa semana eu consegui me encontrar com algumas pessoas, é tão gostoso saber que vocês fazem parte disso. E vocês estão, assim, comprando essa ideia junto com a gente, estão junto com a gente. Porque se é irresistível, é... Muito bom. Vocês são incríveis. Incríveis não, né, gente? É emoção. Eu quero começar contando uma história para vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu já contei isso aqui, eu perdi meu pai no acidente de carro. Aí você vai falar, ai, de novo, nessa mesma história. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre algo que aconteceu depois disso. E o que aconteceu foi que, depois que aconteceu isso, depois de 10 meses, eu fiquei muito revoltada com Deus. Eu não queria ouvir falar dele, não queria saber dele. E você fala assim, mas você já conhecia? Já, desde os 9 anos, eu já conhecia, eu orava, eu lia a Bíblia, eu era super envolvida na igreja, mas eu não queria saber. Eu não queria saber de Deus, porque algo muito ruim aconteceu comigo. E eu não queria, sabe? Eu queria achar alguém que eu pudesse falar assim, a culpa é sua. Você é culpado disso. E quem melhor para culpar do que Deus? Porque, afinal de contas, Ele está no controle de todas as coisas. E eu pensava, puxa Deus, por que comigo? Tem tanta gente aí no mundo, tem tanta gente ruim para morrer, por que o Senhor levou meu pai? E eu pensava isso, eu falei, cara, eu te busco, eu oro, eu falo com você, eu te obedeço, eu sou uma boa filha, e acontece essa desgraça. Eu falei, por quê? Por que comigo? E sabe, gente, nesse tempo, a minha mãe e meu irmão e eu, nós mudamos para cá, e aí a gente começou a procurar uma igreja para ir, né? E eu ia feliz da vida, né? Na força do ódio. Eu só ia porque a situação estava tão difícil em casa que eu falava assim, ai, deixa eu ir para evitar conflito, para evitar contenda, é só ir mesmo. E boa. Mas o que acontece é que eu entrei numa igreja e lá tinha em torno de 20 pessoas. E aí eu comecei a conhecer as meninas, entrei no grupo de dança, me tornei coreógrafa junto com a outra líder, ficava responsável por fazer os uniformes de dança e tudo mais. E aí eu fiquei ali com elas e você falava assim, mas como isso? Lembra como eu falei que eu estava? Machucada, revoltada, ferida. Eu não queria ouvir falar de Deus, mas eu estava ali dentro. Aí você fala, mas como que você fazia? Eu não apresentava. Eu ajudava, eu fazia tudo ali, mas na hora de apresentar, eu falava, eu não vou. Porque meu coração estava muito destruído e eu falava assim, eu não vou subir lá desse jeito. E aí eu vou te contar uma coisa. Teve uma vez que teve uma apresentação e eu fiquei no fundo da igreja, assim, quase indo embora mesmo na porta. E eu falei, bom, eu vou ficar aqui, dá para ver tudo, fico quietinha aqui no meu canto, ninguém vai falar comigo, só vou observar. E aí era uma dança de missões. Então, assim, eu gosto muito desse tema, né? E as meninas tinham as bandeiras todas coloridas, eles andavam pela igreja, tal, dançavam. E nesse momento que elas passaram por mim, eu ouvi Deus falando assim comigo, por que você está brava comigo? Por que você não me agradece por ter tido seu pai com você por 17 anos? E sabe, ali naquele momento, eu falei assim, meu Deus, mas do nada. E aí parecia que tinha rompido uma barreira assim, de elétrica, sabe? De tanta água que jorrava assim. E eu chorava, aquele choro vinha do fundo da minha alma. Sabe quando você segura e de repente você explode? E daí você põe tudo para fora? Era assim que eu estava naquele momento. E aí eu comecei a chorar e eu lembrei que um pouco tempo antes do meu pai falecer, ele perguntou sobre um livro da Bíblia para mim, um trecho. E aí eu me lembrei. E o Senhor ministrou meu coração. Então, se você está com o seu aplicativo, abre Eclesiastes 3, de 1 a 8. Fala assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar
e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E naquele momento, o meu coração se abriu para Deus. E eu entendi que eu tinha que agradecer a Ele. Porque por 17 anos, eu tive o pai que eu tive. E aí, eu comecei a perceber que Deus e Jesus, eles sempre estiveram ao meu lado. E que o Espírito Santo nunca me abandonou. E eu comecei a perceber nos momentos da minha vida, onde eles estavam quando eu estava triste, onde eles estavam quando as coisas ruins aconteciam também. E não somente as coisas boas. E muitas vezes, como eu não estava nem aí, né? Eu ia para lugares que poderiam me levar a outros lugares e para situações perigosas. E quantas vezes o Senhor me livrou de estar nessas situações, sempre cuidando da minha vida. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu quero deixar algumas coisas para vocês. Primeiro, que você nunca está sozinho. Embora muitas vezes você possa não perceber, talvez por não conhecer Jesus, ou não entender, ou não sentir que Ele está perto de você, talvez por isso. Mas você pode ter certeza que sozinho você nunca está. Segundo, Jesus te ama como você está. Jesus não espera de você a perfeição. Ele espera que você chegue nele e faça uma oração. Jesus, eu entrego ao Senhor o meu coração. Eu preciso de você, me ajuda. É isso que Ele espera. Ele não espera que você seja perfeito. Terceiro, não saia daqui. Eu estava ferida, machucada, perdida, suja, sem esperança, vivendo a vida para ver aonde que ela ia dar. Mas eu estava ali dentro da igreja, porque eu tinha amigos ali, porque eu me sentia bem ali, porque ali era o único momento que eu estava em paz. Sabe quando você fala assim, cara, onde que eu vou para parar de pensar nos meus problemas, nem que for por uma hora e meia, por alguns minutos, sabe? E quando isso acontecia, eu ia para a igreja. E todo final de semana eu estava ali. Ah, mas depois você estava em outros lugares. Estava. Mas no final de semana eu estava lá. Por quê? Porque era bom para mim. Então não importa o jeito que você venha, porque uma hora Jesus vai encontrar você aqui. Uma hora Ele vai te encontrar e você vai lembrar disso que eu estou te falando hoje. E daí o melhor da sua história vai acontecer. Não importa se você vem por causa do rolê, por causa das brincadeiras, porque um amigo convidou e você achou sem graça recusar, por causa do seu namorado, por causa da sua namorada. Não importa se você vem aqui porque você não tem pra onde ir, ou porque você é obrigada. Não importa. Aqui é o lugar para você, aqui é o lugar para mim. Aqui é o lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. E talvez seja o único momento da semana que você tenha paz. E você não está sendo hipócrita em vir para cá. Você está buscando por algo que você ainda não sabe o que é. Mas quando Jesus te encontrar, você vai saber. E eu tenho certeza que quando você encontrar Jesus, você vai entender que você não precisa passar por nada sozinho. E também não tem problema se você está ferido, se você está machucado, se está lascado, com a sua vida toda destruída. É assim que você tem que vir. Porque você não vai consertar em outros lugares. É aqui que você vai consertar. É Jesus que pode consertar isso para você. E às vezes você tem um amigo que está na situação pior. Porque às vezes a gente passa umas coisas e fala assim, é impossível ter alguém pior que eu. Mas às vezes você encontra alguém que está pior do que você. E você fala assim, ixi, está ruim para mim? Imagina para ele. O que eu vou fazer? Chama ele para estar com você. Aí você fala, mas eu tenho que acertar isso, acertar aquilo, acertar aquele outro. Vai acertando, mas acerta estando aqui. Aqui é o lugar para você. Porque um dia eu, Vanessa, estive assim. E eu permaneci lá. Até que algo acontecesse na minha vida. Então, só venha. É sábado sim? Venha. É domingo? Venha. Tem o One X? Venha jogar, venha se divertir. Venha estar com a gente. Porque não é o que você faz. É quem você é que importa. Muito bom, Nessa. E que atmosfera, galera. Nossa. Eu me emociono demais em ver tudo isso. E eu quero falar para vocês, visitantes, aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez aqui, que é incrível ter você aqui. Se você vier ao convite de um amigo, você pode até estar na nossa igreja, mas é a primeira vez no One, é muito bom ter você aqui. E essa pessoa que te trouxe, ela te trouxe porque realmente ela te ama. Ela ama e ela quer te apresentar um Jesus diferente, ela quer te apresentar um caminho diferente, ela quer te apresentar algo que você nunca experimentou aqui. E eu falo isso porque foi assim comigo.
Foi exatamente comigo assim, há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu nasci num lar cristão, vi minha vida inteira, minha mãe foi dirigente de igreja, vi a minha vida inteira na igreja, aprendi a tocar na igreja, tudo que eu fazia era para a igreja. Há 5 anos atrás, por adversidades do mundo, eu resolvi sair da vida, adversidades da vida, eu saí da igreja. E eu conheço na verdade, né, o Tiaguinho, nosso guitarrista aqui, ele não pôde estar hoje no culto, mas eu já conheci ele das antigas, e ele me convidou um dia para vir num culto da Oxygen. Ele falou: Léo, vem comigo e nós vamos caminhar junto, né? E o que eu gosto mais nisso, quando eu estava escrevendo essa palavra, de lembrar dessa história, é que o Tiaguinho só não me convidou, mas ele ia me buscar todo domingo em casa. Todo domingo o Tiaguinho ia, todo domingo. E no dia 7/5 de 2017, eu fui na minha primeira reunião. O culto era feito no cinema. E eu sou muito grato, mas muito grato pela vida dele. E ele me apresentou pessoas incríveis, que eu pude me conectar. E de alguém desacreditado, machucado, alguém completamente oprimido. Hoje eu sou voluntário aqui na Casa Oxygen, sou músico, faço parte da liderança do Oxygen One. Tenho pessoas maravilhosas ao meu lado. E mais ainda, hoje eu estou cursando teologia para virar pastor um dia dessa casa. E eu acredito no meu chamado, eu acredito que Deus vai mandar para longe. Pode bater palma para glorificar a Deus. E valorize. Então, você que está nos visitando, ou você tem amigos que te chamam para a igreja, não pensa que ele enche o saco não, mas valorize as pessoas que te aproximam de Deus. Sabe, Deus diz em sua palavra, lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, desde a criação Deus se conecta com o homem e quer que o homem se conecte com pessoas, uns com os outros. E não é só relacionamento não, amizade, trabalho, em tudo na nossa vida a gente deve se relacionar com pessoas, porque é o plano de Deus, é o chamado de Deus. E o melhor de você ter amigos, cara, que eu acho que isso é fantástico, é você saber que você não precisa saber de tudo quando você tem amigos. Sabe, eu lembro uma época, coisa de 19, 20 anos atrás, nós tínhamos um time na rua, chamavam Unidos, Unidos da Canadá, e de 7 pessoas, 3 sabiam jogar bola, o goleiro, o meu irmão que era o atacante, e um outro amigo nosso que era volante, que ele sempre treinou. Mas os outros 4, e eu estava no meio dos 4, nós éramos péssimos, nós éramos muito ruins. Só que nós nunca perdemos um jogo. E nós competíamos ali com a galera das outras ruas, dos outros bairros, e a gente nunca perdeu nenhum jogo. Porque lá nós tínhamos um rapazinho, era talvez o piorzinho de nós. Até conversei com ele essa semana, ele não está em Marília, senão ele estaria aqui conosco. O Gustavo. O Gustavo, ele era o cara um dos piorzinhos, mas ele é o cara que tinha um chute mais forte. Ninguém ficava na frente da bola que o Gustavo chutava. Ninguém. Os goleiros saíam de perto. Ele atravessava coisa tipo daqui a Ox Café, tranquilo num chute. Esse era o Gustavo. E ele era parecia um Hulkzinho, sabe? Ele não era alto, ele era mais ou menos a minha altura, assim, bem fortinho, parecia um Hulk. Hoje eu brinco que ele era o nosso Hulk da época, sabe? Lembra dos Vingadores? O Loki chega lá e fala, eu tenho o exército, Tony Stark. Não, eu tenho o Hulk. Ele era o nosso Hulk, não importava o time que vinha. A gente sentia que estava perdendo, e falava, mano, é a tática, tá perdendo, toca pro gol. Toca pro gol que ninguém vai querer levar uma bolada no meio do peito. Ninguém vai querer levar uma bolada na cara. Ainda mais quando deram uns goleiros meio magrinhos, meio mirrados. Nossa, falei, já vencemos. Porque o pessoal saía de perto. Sabe, as nossas diferenças, elas nos completam. E a nossa dificuldade pode ser a habilidade dos nossos amigos. Isso é muito visível aqui, viu, galera? No nosso One Experience. É muito visível, porque eu acredito que o time mais forte não vai ser aquele time que tem os caras bem mais fortes, os caras que treinam, não. Vai ser o time que mais tiver diversidade de gente para jogar. Não adianta. E hoje está muito bem equilibrado aqui, né, Thiago? Cara, está muito bom. Não tem você olha assim, esse time é forte. Não tem como a gente falar isso hoje. Nem é pela quantidade de gente, até porque são tudo habilidades. Então, valorize as pessoas que estão junto com você. E além de estarmos conectados em habilidades, nossos amigos, a importância de estar conectado,
é que muitas vezes são as pessoas mais próximas da gente. E elas podem nos ajudar nos momentos de adversidade, sabe? Em Provérbios 17 diz o seguinte: em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Sabe, amar as pessoas no momento bom é fácil, mas e nos momentos da adversidade? Como é que a gente faz? O que falar para o amigo no momento da adversidade? Sabe, há 3 meses atrás, no dia 25 de janeiro, nasceu meu filho Theo. E quem é mais próximo de mim sabe que a situação do Theo não foi nem um pouquinho melhor. Muito pelo contrário. Passou por, ainda está passando por bastante coisinha. Só que naquele dia eu mandei mensagem para a família e para alguns amigos íntimos, e um amigo meu falou assim: Léo, estarei passando aí na frente do hospital para falar com você. E essa pessoa foi o nosso pastor Tiago Peitil. E ele chegou e, sem brincadeira, eu falo com ele até hoje, ele foi a salvação do meu dia. Porque nós conversamos, compartilhamos momentos e rimos muito. E acredite, era o início de um deserto tão grande que eu ia enfrentar, e a gente ria muito, brincando, porque as bênçãos de Deus na nossa vida, elas não param. Independente de como nós estamos, as bênçãos de Deus, elas não param para nós. E pensando sobre isso, o Thiago não fez isso porque ele é meu pastor ou porque eu faço parte da liderança. Nossa amizade vai além dessas paredes aqui. A gente se encontra toda semana. Eu, ele, o Everton, o Brahim, o Sérgio, a Amanda. A gente se encontra toda semana, toda semana. O Evertin, a Nessa. E fora disso, a gente conversa, a gente brinca de tudo, não só sobre coisas de igreja. Então aí eu vejo a amizade e a importância de ter pessoas assim do nosso lado. E nós sabemos a importância de estar conectado com pessoas. Mas como a gente pode se reconectar com as pessoas? Sabe aqueles amigos que a gente não fala mais? Aquelas pessoas que... E não estou falando de briga, mas que pararam de falar com a gente. Nós passamos por 2 anos de pandemia, galera. Cara, não foi fácil. O brasileiro gosta de festa, o brasileiro gosta de sair, o brasileiro gosta de estar em todo lugar. A igreja talvez era um point que você vinha e não estava aberta, mano. Estava fechado, estava a galera do louvor aqui, o pessoal da comunicação falando para a câmera. E isso causou muito danos à nossa sociedade. E lendo um artigo, eu consegui ver que isso deu tanta consequência à saúde mental, que no período de isolamento social, escuta isso aqui, durante a pandemia, o pessoal que estudou, eles observaram que os sintomas psicológicos mais comuns, você tem noção que é os mais comuns, ou seja, se tornou algo comum na vida do ser humano, foi o estresse, o medo, pânico, ansiedade, culpa, tristeza, que gera sofrimento psíquico e podem ocasionar o surgimento de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Ou seja, tudo isso são danos que nós a sociedade está passando por hoje. E nós devemos levar isso muito em consideração, porque nem todo mundo está na mesma caminhada que a gente, quando a gente deve se reconectar. Sabe, em Efésios, abra sua Bíblia ou seu aplicativo do seu celular, em Efésios 2, o primeiro verso diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aí o verso 4 e 5, ele fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Resumindo, o rolê estava assim, ó. De um lado estava a humanidade, de um lado estava Deus, e no meio tinha um abismo. Era isso que estava acontecendo. Entendeu? Nós não tínhamos contato com Deus por causa desse abismo chamado pecado. O que Deus fez? Mandou seu único filho, mandou Jesus, que assim que Jesus veio, viveu, morreu por nós, construiu-se uma ponte, onde nós nos reconectamos com Deus. Tudo pela graça dele, nós reconectamos com o nosso Criador. E eu quero perguntar para você, o que te impede hoje de reconectar com seus amigos que você não fala mais? Que ponte deve ser construída entre vocês para que isso seja resgatado? Nós já vimos que não somos feitos para viver em isolamento, não somos feitos para viver sozinhos, e nós precisamos nos relacionar porque faz bem para a nossa saúde. Vimos que a nossa dificuldade pode ser completada com a habilidade de outros e vice-versa, e nas nossas adversidades também nós temos um amigo. E eu vou dar aqui rapidamente 10 dicas práticas de como fazer uma ponte
para você iniciar essa reconexão. Primeira coisa, mídia social. Cara, a mídia social é incrível. Hoje você pode, aquele amigo que você não conhece há anos, você entra e procura, vê se ele casou, vê se ele está solteiro, se está namorando, se ele terminou a faculdade, mas conheça a pessoa que você quer se reconectar. 2, sejamos casuais. Por mais que algumas coisas devem ter conversas sérias, deixa a pessoa saber que você se importa. Fala, cara, lembrei de você nesse dia em tal coisa. Nossa, vi que você terminou tal curso. Então deixa a pessoa saber que você ainda lembra dele. 3, fale sobre isso. Comece a quebrar o gelo. Comece você a dar iniciativa. Fale sobre a distância que vocês estão vivendo. Use brincadeiras de modo saudável, mas dê o pontapé inicial. 4 ponto, faça um plano. Sabe, além de usar as mídias sociais, pense num plano para sair com seus amigos. Pense num plano para se conectar às pessoas. Vai num café, vai a algum lugar, principalmente que vocês ou que ele goste. Faça isso, porque isso ajuda muito. Ter essa intimidade ajuda bastante. 5, fique com o plano. Quantas vezes a gente marca um rolê e depois manda mensagem, cara, vou desmarcar por isso, vou desmarcar por aquilo. Não, mano, fique com o plano. Não deixe que isso atrapalhe vocês. Até porque se você ama, realmente quer reconectar, mantenha seus planos. 6, não force. Amizade é igual relacionamento. Se a pessoa não quer, tudo bem, segura, afasta, espera um tempo, e depois você volte a reconectar com ela. E arranje tempo, sabe? Sair uma vez não é reconexão. E embora isso possa dar um pontapé inicial, e quebrar o gelo, você precisa nutrir essa amizade, como tudo na nossa vida, e criar bons hábitos. E a galera até brincou, né? Eu gosto muito de comer. Realmente, galera, comida é a melhor reconexão que você pode ter com alguém. 8, TBTs. Sabe, pode ser estranho reconectar com velhos amigos, mas comece a trazer na memória coisas que vocês faziam ou coisas do passado de vocês. 9, o agora. Comece a falar tudo sobre o agora, o que vocês vivem agora, sobre o que... Se interesse pelos assuntos dele também. E fale um pouco sobre você. Aproveite e conte o que você está fazendo em sua vida. E o 10º, avançar. Depois de vocês terem chorado, depois de vocês terem criado toda essa reconexão, comecem a marcar mais vezes, comecem a avançar nessa amizade. Não deixe que a rotina acabe com essa amizade de vocês. Então avancem, sabe? A importância em uma reconexão. E se você é fruto disso, e se essa palavra fez sentido para você, comece hoje a se reconectar com seus amigos. Amém? Deus abençoe a todos. Muito bom. Quem aqui gosta de viajar? De conhecer novos lugares, novas culturas, novos sabores, descobrir novas coisas? Sabe? Eu quero levar vocês para uma viagem agora. Rapidamente. E deixa eu falar, não tem nada de mágica nisso. Eu não vou pedir para você se manifestar, não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu não vou tocar em vocês. Você pode ficar realmente tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o lugar que você mais gostaria de conhecer? Pensa aí. Ou, qual que é o lugar que é o sonho da sua vida? Sabe aquele plano que você tem de fazer viagem? Pelo menos, eu tenho vontade de conhecer alguns lugares. Quem tem vontade de conhecer alguns lugares já sabe para onde quer ir. Pensou? Vocês confiam em mim? Obrigado. 3 pessoas vão fazer, o resto não, mas tudo bem, vamos lá. Gente, ninguém vai olhar para vocês. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você pudesse pensar esse lugar. Pense nesse lugar, mas tenta imaginar ele como que é. Esse lugar, ele é quente ou ele é frio? Está de dia ou está de noite? Como que está o tempo? Está chovendo, o tempo está firme? Há nuvens no céu? Ou se for de noite, o céu está estrelado? O que você está enxergando? Tem pessoas nesse lugar com você? Ou você está sozinho? Será que você consegue sentir algum cheiro desse lugar? Será que você consegue sentir a atmosfera desse lugar? Você se vê triste ou feliz nesse lugar que você está agora?
Você está confiante, animado, ou você está com medo, estressado? O que você está enxergando? Pode abrir os seus olhos. Muito obrigado. Quem realmente aqui conseguiu imaginar o que eu estava pedindo para vocês fazerem? Levanta a mão. Você conseguiu imaginar isso? Parecia real para você a hora que você começou a puxar isso? Falou, cara, eu consigo imaginar, me sentir naquele lugar? De repente você pensou, cara, não é possível, isso é coisa da minha cabeça, porque como eu posso sentir cheiro de um lugar que eu não estou? Como eu posso imaginar, sentir o ar, alguma coisa? Sabe, eu sei como é estar no lugar de vocês. Sabe, eu sei que muitos até podem duvidar daquilo que eu vou contar agora para vocês, sabe? Não tem problema, mas realmente aconteceu de verdade. Alguns anos atrás essa história aconteceu, aproximadamente 3 anos atrás, um pouco menos de 3 anos. Sabe quando você se sente perdido? Sabe quando você se sente como você não sabe o que fazer? Alguém já sentiu assim, cara? Chega um momento da sua vida e fala, cara, eu não sei para onde eu ir, não tem mais sentido. O que eu estou esperando da minha vida? Cara, eu estava em crise e o pior é que não tinha motivo para eu estar daquele jeito, não tinha motivo para eu me sentir daquele jeito, estava tudo tão bem. Cara, eu estava bem com Deus, estava bem com a minha família, não tinha problema no meu trabalho, com nada, sabe? Eu cresci num lar cristão e eu aprendi a amar a Deus, a amar a Jesus. Com 14 anos eu fui batizado. Cara, vocês conhecem um pouco da minha história. Quem foi no acampamento ou acompanha a gente durante mais tempo sabe um pouco do que eu já vivi. Mas o fato é que não fazia sentido eu estar daquele jeito. E nesse dia, que eu vou chamar de o dia X, que eu não lembro a data, que eu não sou muito bom com datas, Deus me deu uma oportunidade. Ele me deu uma oportunidade de me encontrar com Ele. Era uma tarde, por volta de 4 horas da tarde, eu estava aqui na igreja. Eu não lembro o que eu vim fazer aqui, mas eu lembro que eu estava aqui na sala do pastor Claudinei, a gente estava conversando algumas coisas do ministério, depois a gente começou a conversar coisas aleatórias, dar risada, e no entanto, no momento ele falou assim, o que está acontecendo? Eu olhei e falei, nada, como assim, está tudo bem? Você estava lá em casa? Ele só olhou para mim e falou assim, não está. Naquele momento as lágrimas começaram a escorrer pelos meus olhos. Como que ele sabia? E ele perguntou, você quer ir para o próximo nível? Você quer se curar disso que está te sufocando? Sabe, essa mesma pergunta eu faço para vocês hoje. Não precisa levantar a sua mão, mas sabe, é importante que você conheça a sua mente e o seu coração. E eu respondi, lógico que sim, eu quero tirar isso de mim mesmo, que eu não sei o que tem. Sabe, então começou a minha viagem, do mesmo jeito que começou com vocês. Eu fechei os meus olhos, eu imaginei um lugar. Sabe, naquela hora existia uma batalha dentro de mim, uma batalha que estava maravilhado como eu pudesse enxergar um lugar, coisa que eu nunca tinha visto, estado naquele outro lugar. Mas outra parte fala, cara, isso é louco, você está criando tudo isso, você está inventando tudo isso. Era uma batalha. Não, eu não estou inventando, não, você está inventando, sabe? É coisa da sua imaginação, e deixa eu te dizer, realmente era a minha imaginação. Só que eu não tinha controle daquela imaginação, daquele momento. Cara, é uma coisa louca. Eu estava apenas enxergando aquele lugar. Não era um lugar que eu conhecia, mas aquele lugar mudou a minha vida. O que eu vi nessa viagem, nessa visão, nessa sequência de imagens, mudou a minha história. E eu quero agradecer vocês pela atenção que vocês me deram. Que realmente Deus abençoe a sua vida. E numa próxima eu posso contar para vocês, amém? Brincadeira, eu vou contar para vocês. Eu vou contar para... Quem quer saber o que aconteceu? Sacanagem, né? Vamos lá, gente. O que aconteceu foi o seguinte. A visão que eu tive. Eu estava no alto de uma montanha. Quando eu olhava, cara, estava muito frio, nevava. Estava tudo coberto por gelo. Tinha um lago, um grande lago, estava coberto por gelo. O sol estava escondido, nublado, cinza. Era um lugar bonito, mas tudo branco e cinza. Parecia quase que estivesse sem vida naquele local. E eu comecei a olhar para os lados e eu enxerguei ao longe uma pequena casa, uma cabana. Dessas como você vê sempre em filme, você imagina, né? Uma cabana de toras de madeira, com uma pequena varanda na frente, uma chaminé com uma fumaça saindo. Falei, estou numa comédia romântica. Mas eu me aproximei e falei, deve ter pessoas nesse lugar. E quando eu bati na porta, não havia ninguém.
a porta estava aberta. Eu nunca havia estado ali. Mas quando eu entrei naquela casa, o lugar era familiar para mim. Falei, cara, eu me sinto em casa. E de repente, tinha uma lareira, naquela sala tinha apenas uma lareira acesa, um sofá, um tapete e uma mesa de centro, nada mais. E eu não me lembro, mas eu estava procurando, eu tinha que procurar uma caixa. Eu precisava procurar uma caixa que eu estava perdida. E sabe, eu não achava em lugar nenhum. Eu revirei tudo aquilo e não achei. Até que num determinado momento eu levantei o tapete. E quando eu vi uma das tábuas soltas. E naquela tábua, eu levantei a tábua. E tinha uma caixa ali. Cara, parece que eu estou contando um filme, né? Mas eu levantei e eu peguei a caixa que eu procurava. E o doido é que eu não sabia o que tinha naquela caixa. E eu fiquei naquela dúvida, eu abro ou não abro? Vai que eu não gosto do que eu vejo aqui, vai que tem alguma coisa feia aqui dentro. Será que eu quero abrir? Será que eu estou disposto a descobrir o que está aqui? Eu respirei, eu tomei coragem, eu fui abrir a caixa, e quando eu comecei a abrir a caixa, tum, 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 bateram na porta. Eu peguei aquela caixa, eu fui até a porta, e quando eu abri, adivinha quem estava ali? Quem? Jesus. Eu sei que talvez vocês possam não estar acreditando no que eu estou falando. Estou inventando uma história apenas para comover vocês. Cara, mas isso é verdade, eu nunca teria coragem de inventar uma história sobre isso. Cara, Jesus estava ali naquela visão, bem na minha frente. Cara, ele estava comigo, ele veio ao meu encontro. Nada está fazendo sentido ainda, sabe? As lágrimas começavam a escorrer compulsivamente, eu sentia, eu chorar por fora e por dentro, era uma coisa doida. Parecia que ao mesmo tempo que eu estava dentro daquela visão, eu estava fora, era uma coisa maluca. Cara, eu estava com Jesus. Ele estava vestido de branco, reluzente e amável. A glória dele entrava naquele lugar. A paz dele estava ali, sabe? Eu não vi o rosto dele, mas eu sabia que era ele. Ele me acompanhou até o sofá e ele pediu para eu abrir aquela caixa. E eu abri aquela caixa, e naquela caixa tinham fotos. Fotos da minha vida. Fotos de quando eu era criança. Fotos do meu pai, quando meu pai estudava comigo, às madrugadas, enquanto eu fazia faculdade. Fotos do meu casamento, fotos dos meus filhos. Cara, tudo ali diante dos meus olhos, eu falava, cara, que coisa. Mas tinha uma foto lá que me chamou a atenção. Foto de um homem. Um homem que foi meu pastor de jovens quando eu era adolescente. Cara, eu olhei para aquela foto e comecei a chorar mais ainda, porque quando eu olhei para aquela foto eu comecei a reviver o meu passado, os traumas do passado. Sabe, aparentemente para mim, tudo que tinha acontecido no passado, eu tinha enterrado, eu tinha ficado para trás, eu tinha perdoado, eu tinha liberado o perdão, eu tinha resolvido, nunca mais tive problemas com isso. Porque aquela caixa, aquela foto representava a dor de ter sido excluído, de ter sido usado, rejeitado, deixado de lado. Sabe, para resumir, vocês conhecem essa história, mas só para poder passar um pente fino, porque alguns não conhecem. Aos 18 anos eu fui chamado para ser pastor, e na igreja que eu ia, para ir para o seminário definitivo, a gente fazia um curso teológico de 2 anos, depois desses 2 anos você ia para mais 4 anos, ou seja, quase um curso de medicina em tempo, 6 anos de estudo. E ao término desses 6 anos, eu pronto para me formar, você não vai ser mais pastor. Eu tinha 20 anos de idade. Cara, eu culpei aquele pastor porque foi culpa dele. Na minha cabeça eu culpei por não ter sido enviado, sabe? Era como se através dele, todos tivessem tirado de mim o dom, o chamado que Deus tinha me dado. O que eu poderia fazer? Um pastor sem igreja? Como? Eu tinha 20 anos de idade. A Nessa, a gente namorava. E a Nessa queria se casar com o pastor. E eu não ia ser mais pastor? Será que ela ia querer continuar comigo? Sabe, essa história já aconteceu faz mais de 16 anos. E aquilo me atormentou durante muito tempo e fez me afastar de Deus. Sabe, e olhando para aquela foto eu tinha 2 opções. Ou guardar
aquelas fotos todas, fechar a caixa, trancar, colocar debaixo do assoalho, colocar o tapete por cima e seguir em frente, ou entregar para Jesus e deixar que Ele trouxesse cura ao meu coração. Sabe aquela dor que eu carregava por tanto tempo? Cara, sabe aquela dor que você carrega, traumas do passado, problemas na infância, problemas abusivos, relacionamento, traumas? Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa abrir mão de tudo isso para você poder ser curado. E eu decidi entregar, por mais que doesse, eu decidi entregar. Sabe, o meu passado todo. Quando você entrega o seu passado para Jesus, você está entregando as coisas boas e as coisas ruins, as felizes e as tristes, ou seja, e naquele momento eu pude orar, liberando perdão para aquele pastor, que nem sabia que eu tinha mágoa deles, que na verdade nem eu sabia que eu tinha mágoa dele. Sabe, Jesus me abraçava como se ele estivesse dizendo, cara, vai ficar tudo bem, eu estou aqui. Ele enxugou minhas lágrimas, e ele falou, agora eu quero te dar um presente. E esse mesmo presente ele quer dar para você nessa noite. Mas a decisão de receber é sua. Jesus, ele é gentil. Ele não vai te forçar a nada. Ele não vai fazer nada, a não ser que você queira. Você tem a decisão. Mas a minha sugestão é que você aceite, porque da mesma forma como mudou a minha vida, vai mudar a sua. Sabe o que tinha dentro desse presente? Era uma caixa com um grande laço. E ao abrir tinha um espelho, papéis em branco e dinheiro. O espelho representa quem você é, a sua identidade. Sabe? E quando você se olha no espelho, o que você espera se ver? A sua imagem refletida nele, correto? Ou alguém quando olha no espelho espera ver outra coisa? Mas naquele momento não, eu não via o Tiago como eu me via antes, todos os dias, não. Eu me vi com os olhos de Jesus, sabe? Pela primeira vez eu consegui enxergar como Jesus me enxergava. E é isso que Ele quer para você. Ele quer que você se enxergue não com os seus olhos, mas com os olhos de quando Ele morreu na cruz. Ele olhou para você, sentado aqui nessa noite, vendo você cada etapa da sua vida, não importando o que você já tenha feito. Ele morreu sabendo todos os pecados que você cometeria. Essa é a sua identidade. Não sou o que as pessoas pensam de mim. Sabe, isso não se trata das minhas características físicas, não. Se trata de como Ele me vê. O que eu me vi agora não era apenas a minha imagem refletida no espelho, mas a imagem dele refletida em mim. E isso faz a diferença. 1 Samuel 16:7, parte B diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O segundo presente eram papéis em branco. Eles representam uma nova etapa, uma nova jornada, um novo caminho. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a esperança em um futuro. Sabe, naquela sala, Jesus me mostrou que eu não precisava ter medo do futuro, porque Ele era o meu protetor. Ele está comigo, Ele ia cuidar de tudo. Mas para isso acontecer, eu tinha que pegar aquelas folhas em branco e entregar para Ele. Porque se eu continuasse comigo, eu ia continuar fazendo as coisas da minha maneira. Mas a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, coragem de entregar nas mãos daquele que me criou e sabe de toda a verdade. Sabe, eu entreguei, Ele está no controle, e essa foi a melhor decisão da minha vida. E o terceiro e último presente que tinha dentro era dinheiro. E eu falei, agora sim, legal, dinheiro, estou precisando, né? Não, não era isso. Significava provisão. Assim como eu não tenho medo do meu futuro, eu não preciso ter medo. Se eu vou ter alimento, se eu vou ter carro, casa, se eu vou ter bens. Porque aquele que está em mim vai prover todas as coisas. A Bíblia fala, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o Pai dos céus. Sabe, naquele momento ele disse, ei, tá tudo bem, eu estou no controle, você não tem o que temer. Sabe, é difícil ouvir isso quando você já tinha passado por uma situação financeira difícil. Depois da falência, ouvir esse tipo de coisa, você fica na dúvida. Jeremias 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe, eu entendi quem é o meu pastor.
meu provedor. Cara, o medo se foi. E eu entreguei o meu controle a Ele de todas as etapas e todas as minhas vidas, inclusive do meu bolso. Sabe, mas a história não termina aí. Depois que Jesus me entregou o presente, Ele saiu pela porta e eu fui atrás dele. E como num estalar de dedos, eu voltei para o início daquela visão. Só que o ambiente tinha mudado. Agora não estava mais frio. Agora havia sol, o sol brilhava. Eu via as folhas das árvores. Eu via o lago, aquela paisagem de cinema. Sabe o que isso significava? Isso era a minha vida. Esse ambiente era a minha vida. Por mais bonito que pudesse parecer o lugar, era frio, gelado, com pouca vida. Mas a partir do momento que eu me entreguei completamente o meu passado, deixei ser curado, liberei perdão, o lugar que não tinha vida, agora começou a jorrar vida. E da mesma maneira Jesus quer trazer cura ao inverno que você está passando hoje. Feche os seus olhos.